galerinha, tudo beleza com vocês? Professor Cenourinha aqui mais uma vez, trazendo mais uma aula de Física Ótica para vocês. Dessa vez, galera, vamos conversar um pouco sobre ângulo limite e reflexão total. Temas maravilhosos e gostosinhos para a gente trabalhar. Então bora dar início à nossa aula. Bora! Hora do show! Galera, para começar, eu vou dar uma recapitulada em refração, que a gente viu na nossa penúltima aula. E de refração, eu vou puxar um gancho para ângulo limite. Bora lá? Refração, o que eu gostaria de ver com vocês sobre refração? Eu gostaria de ver com vocês alguns casos da refração, onde a gente vai ir alterando o ângulo e vendo o que acontece com a refração. A refração, todo mundo lembra? Vem um raio de luz incidente, bate em uma superfície, troca o meio de propagação e a gente vai ter a alteração da velocidade. Nesse primeiro caso aqui é uma refração sem desvio. Nesse segundo caso aqui é uma refração com desvio. O desvio acontece por causa da troca de velocidade da luz quando ela altera de meio. Refração, coisa básica, caso tenha alguma dúvida, está na nossa terceira aula. Ou vocês podem me procurar também, galera. O que eu queria ver com vocês? Vamos para um primeiro caso. Nesse primeiro caso, eu coloquei uma refração com um raio incidente com uma angulação de 0 graus. O raio incidente vem com um ângulo de 0 graus. Para um ângulo de 0 graus, a gente não tem desvio. A luz vem, bate na superfície, troca a velocidade, mas não sofre desvio. Beleza? Vamos para o segundo caso então, galera. Para o segundo caso, eu coloquei um raio incidente com um ângulo de 30 graus. Ele já está um pouquinho inclinado. E para essa angulação de 30 graus, eu coloquei aqui o índice de refração do meio 1, o índice de refração do meio 2, 1,5, e o desvio eu não sei qual é. Então vamos calcular junto, galera? Não. No nosso segundo caso, o meu ângulo de incidência, 30 graus. Então vou colocar aqui o meu θ1 ou o meu θi, como vocês preferirem chamar, é de 30 graus. O meu índice de refração do meio 1 é 1. Então o índice de refração do meio 1 é 1. Meu índice de refração do meio 2, galera, 1,5. Índice de refração do meio 2, 1,5. Agora é só aplicar na lei de Snell, galera. Eu já tenho quase todos os dados, só falta o nosso ângulo 2 mesmo. Aqui eu tenho o índice de refração 1, eu tenho. O seno de θ1, eu tenho. Meu índice de refração 2, eu tenho. Só falta o meu seno do θ2. Beleza, galera? Se vocês jogarem na conta, fizerem isso na calculadora, vocês vão chegar que o θ2 é de aproximadamente 19,47 graus. Ah, professor, por que vocês não fez passo a passo? Porque não é o foco da nossa aula, galera. Eu só estou fazendo para demonstrar para vocês o que acontece. Mas se vocês quiserem fazer essa conta aí na casa de vocês, tiverem alguma dificuldade, pode me procurar que eu faça a conta passo a passo com cada um de vocês, beleza? Então, voltando para o nosso segundo caso, eu tenho um ângulo de 30 graus, o desvio então, eu tenho um desvio de 19,47 graus. Vamos agora para um terceiro caso, galera. No nosso terceiro caso, eu coloquei um ângulo. Opa! No nosso terceiro caso, eu coloquei um ângulo de 60 graus. Quando eu tenho um ângulo de 60 graus, quanto que vai ser o desvio? Vamos calcular. Meu θ1, 60 graus, meu índice de refração do meio 1 continua sendo 1, meu índice de refração do meio 2 continua sendo 1,5. Lei de Snell, bora aplicar. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar que o θ2 vale aproximadamente 35,26 graus. Esse símbolo aqui, galera, esses dois tiozinhos, ele significa aproximadamente, para se vocês não estiverem pegando isso aí. Então, para um ângulo de 60 graus, eu vou ter um desvio de aproximadamente 35,26 graus. Ah, professor, se não é o foco da aula, por que você está passando isso para a gente? O que eu quero que vocês percebam, galera, é o seguinte. Eu tinha um ângulo de 0 graus, não tinha nenhum desvio. Depois eu fui para um ângulo de 30 graus e o meu desvio foi para 19 graus. Depois eu tenho um ângulo de 60 graus e o meu desvio foi para 35 graus. Vocês conseguem perceber que à medida que eu aumento o ângulo de incidência, o meu ângulo de refração também aumenta? Só que meu ângulo de incidência ele aumenta muito, ele aumenta 30 graus, enquanto o meu ângulo de refração ele aumenta pouco. Ele foi de 19 para 35, ele foi de 0 para 19. Entendeu o que eu quero que vocês percebam, galera? À medida que eu aumento o ângulo de incidência, o ângulo de refração também aumenta.
só que não aumenta tanto quanto o ângulo de incidência. Então, galerinha, voltei aqui só para mostrar para vocês essa parte do vídeo para vocês entenderem melhor. Tô gravando aqui na hora de editar, tanto que vocês não estão nem vendo a minha cara, que eu não preparei a webcam. Só para mostrar rapidinho para vocês entenderem melhor. Pode ver que é o mesmo esquema que eu estava passando para vocês. Aqui eu tenho o material de índice de refração 1 e aqui eu tenho o material de índice de refração 1,5. Se eu ligar o meu laser, pode ver que o raio de luz vem e sofre a refração. Tranquilo até aí. O que eu estava mostrando para vocês, olha só. Se eu diminuo o ângulo de incidência, o ângulo de refração também diminui. Se eu aumento o ângulo de incidência, o ângulo de refração também aumenta. Era isso que eu estava mostrando para vocês. Se eu colocar os ângulos aqui, ó, vamos lá, para o ângulo de 60 graus. Para o ângulo de 60 graus, deixa eu ver se eu consigo. O ângulo de 60 graus, o nosso ângulo de refração é de 35,3 graus. Para o ângulo de 30 graus, deixa eu ver se eu consigo. Para o ângulo de 30 graus, a gente tem um ângulo de refração de 19,5 graus. Aqui eles arredondaram. Então era isso que eu estava passando para vocês. Se eu aumento o ângulo de incidência, aumenta o ângulo de refração. Se eu diminuo o ângulo de incidência, diminui o ângulo de refração. Só que não de maneira proporcional. Um aumenta mais, o outro aumenta menos. Beleza, galera? Vou deixar também essa ferramenta na descrição do vídeo para quem estiver interessado. Agora vocês vão ver onde eu quero chegar. Quando eu tenho um ângulo de incidência de aproximadamente 90 graus, galera. Ah, professor, por que aproximadamente, não exatamente 90 graus? Porque se eu tivesse colocado um ângulo de exatamente 90 graus, o raio de luz passaria reto. Ele nunca incidiria de um meio para o outro. Exatamente porque ele seria paralelo à superfície. 90 graus é paralelo à superfície. Como ele é paralelo à superfície, ele nunca passaria de um meio para o outro. E aí a gente não teria refração. Por isso que eu falo aproximadamente 90 graus. Que seria o quê? 89,999 graus. É aproximadamente 90, mas não é 90. Beleza? Se fosse 90, a gente não teria refração. Para um ângulo de aproximadamente 90 graus, quanto seria o desvio? O desvio aproximado? Então vamos calcular esse ângulo de refração aproximado. No meu quarto caso, eu vou ter um ângulo de incidência de aproximadamente 90 graus. Beleza. Meu índice de refração 1 continua sendo 1. Meu índice de refração 2 continua sendo 1,5. A lei de Snell continua sendo a mesma. É só aplicar novamente. Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar que o θ2 vale aproximadamente 41,81 graus. Então, para um ângulo de aproximadamente 90 graus, eu vou ter um ângulo de refração de aproximadamente 41,81 graus. Beleza, galera? Aí que vem a pergunta. O meu ângulo de incidência chegou no máximo possível dele. Ele não tem como ser maior do que 90 graus. Mas o meu ângulo de refração ainda não chegou em 90 graus. Ele é aproximadamente 41,81 graus. Só que ele não tem como ser maior do que isso, porque o meu ângulo de incidência já chegou no seu máximo. Esse ângulo máximo que o ângulo de refração chegou, ele é chamado de ângulo limite, galera. O que é o ângulo limite? O ângulo limite, galera, é o maior ângulo possível que o raio refratado faz com a normal. Maior ângulo possível que o raio refratado faz com a normal. Então eu tenho um ângulo de incidência aqui que chegou no seu máximo, não tem como ser maior do que isso. E o raio de refração que ele forma não tem como ser maior do que isso, não porque ele não consegue vir mais para cima, mas sim porque o raio de incidência que forma ele chegou no máximo. E esse ângulo aqui, esse ângulo sim recebe o nome de ângulo limite. Vamos ver outro jeito de ver o ângulo limite? Aqui a gente tem o nosso ângulo de incidência de aproximadamente 90 graus, formando um ângulo de refração de aproximadamente 41,81 graus. Mas pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, a gente viu que essa trajetória também pode ser inversa. Ou seja, eu posso ter um raio de luz indo de baixo para cima. Ele vai vir do meio 2 e vai para o meio 1. E nesse caso,
eu posso ter um raio de incidência de 41,81 graus, porque ele está incidindo, ele não está sendo refratado, ele pode ser qualquer raio. E se eu tiver um raio de incidência de exatamente 41,81 graus, indo do mais para o menos agora, antes eu estava indo do menos para o mais, agora eu estou indo do mais para o menos, do mais refringente para o menos refringente. Esse raio de incidência do mais para o menos pode ter qualquer angulação, ele pode ser maior que 41,81 graus, pode ser igual a 41,81 graus ou menor que 41,81 graus. E olha só que da hora, galera. Quando ele é exatamente 41,81 graus, quando ele é exatamente o ângulo limite, o ângulo refratado vai ser uma reta paralela à superfície. Vamos pensar nisso de novo? Quando eu tenho um raio de incidência indo do mais para o menos, com um ângulo exatamente igual ao ângulo limite, ele vai formar um raio refratado paralelo à superfície. Essa é a outra definição que a gente tem para ângulo limite. É um ângulo para o qual um raio de luz incidente refrata-se e sai paralelo à superfície. Eu tenho um raio de luz incidente que, quando ele é refratado, ele forma uma reta paralela à superfície. Ah, professor, mas a definição não era o maior ângulo possível que ele faz com a reta normal? Sim, só que isso para quando o ângulo de incidência vinha do menos para o mais. Do menos para o mais, o que é ângulo limite? É o maior ângulo possível para o raio refratado. Do mais para o menos, o que é ângulo limite? É o ângulo que o raio de incidência vem e, quando sofre refração, vai formar uma reta paralela à superfície. Beleza, galera? Mas agora pensa comigo. Ah, calma lá. E esse ângulo limite, ele tem uma fórmula para calcular ele. Qual que é a fórmula dele? O seno do ângulo limite, o ângulo limite é chamado de L, é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Uma coisa básica, galera. Seno L igual a N menor sobre N maior. Seno L igual a N menor sobre N maior. Quer ver um jeito da hora para vocês verem se estão fazendo certo ou errado? O seno de um ângulo nunca vai ser maior do que 1. E numa divisão, se eu tenho algo maior em cima e algo menor embaixo, vai dar um resultado maior do que 1. Ou seja, se fosse o N maior sobre o N menor, isso aqui tivesse ao contrário, o resultado daria maior do que 1. E a gente não tem um seno maior do que 1, não na trigonometria básica. Então, se vocês fizerem as contas e o seno do L der maior do que 1, vocês podem ter certeza que vocês inverteram na equação. Aí vocês refaçam, porque o seno do L tem que se dar sempre menor do que 1. Então, ou seja, o seno do L sempre vai ser o N menor sobre o N maior. Se vocês ficarem espertos, é impossível errar. Ângulo limite. Vamos ver se realmente é isso que funciona? O seno do L, N menor dividido pelo N maior. Ou seja, qual que era o nosso N menor? Era 1. Qual que era o nosso N maior? 1,5. 1 dividido por 1,5 dá quanto? 0,6666666 ao infinito. Eu arredondei para 66667. Quanto que é o seno de 41,81 graus? Que foi o ângulo limite que a gente chegou. O seno de 41,81 graus, podem jogar na calculadora de vocês para conferir, é exatamente 0,6666666. Eu arredondei para 7. Beleza, galera? Coisa simples, básica. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Basicamente isso. Beleza, galera? Agora vem comigo, vem com o professor Cenoura. Se eu tenho um raio de incidência aqui com o ângulo limite, ele forma, quando refratado, um raio paralelo à superfície, e se eu tiver um raio de incidência maior do que o ângulo limite? Eu acabei de ver que quanto maior o ângulo do raio de incidência, maior o raio refratado, o ângulo do raio refratado. Mas não tem como ser maior do que 90 graus. Então, galera, quando eu tenho um raio de incidência indo do mais para o menos, com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, então a gente vai ter um fenômeno que se chama reflexão total. Desse jeito aqui, galera. Ele vai vir do meio mais refringente para o meio menos refringente
E ao invés dele sofrer refração, ele vai sofrer reflexão. Isso é o que a gente chama de reflexão total. O que é a reflexão total? É um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incidente sobre uma superfície que separa dois meios é totalmente refletida. Era para sofrer refração, mas ao invés disso sofreu reflexão. Por que isso acontece, professor? Quando acontece? São dois fatores que garantem a reflexão total, pessoal. Primeiro fator, ele tem que estar indo do raio mais refringente para o meio menos refringente. A reflexão total só ocorre do mais para o menos. Segundo fator, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Não apareceu aqui, eu coloco na edição depois. Eu coloco na edição depois. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Essas são as condições para que ocorra a reflexão total. Beleza? Ângulo limite é o ângulo máximo aqui do raio de refração. Quando eu tenho um raio de incidência maior do que o ângulo limite, indo do mais para o menos, então a gente vai ter uma reflexão total. Beleza, galera? Olha só, apareceu. Vamos agora falar, galera, dos fenômenos que são gerados devido à existência do ângulo limite e devido à existência da reflexão total. Primeira coisa, miragem. Vocês já viram algo desse tipo aqui, galera, quando vocês estavam andando na rua em sol muito quente? Principalmente a ilha solteira, que é muito quente durante o dia? Vocês estão andando na rua e quando vocês olham lá para o horizonte, vocês veem estilo uma poça d'água no chão. Mas quando vocês chegam perto, vocês veem que não tem nada no chão. Isso, galera, é chamada miragem. É a mesma que ocorre no deserto, que a gente ouve muito falar, mas tem uma explicação para isso acontecer. Vem comigo. A miragem. Vamos imaginar que a gente está num dia muito quente. Muito quente. A gente tem o nosso querido sol esquentando nossa vida. A gente tem um carrinho andando pela rua e a gente tem a nossa querida cenourinha observadora. Beleza, galera? Como o dia está muito quente, ele vai esquentar o asfalto. O asfalto esquenta muito. Como ele esquenta o asfalto, o ar perto do asfalto, o ar perto do chão, vai ficar mais quente que o ar da atmosfera. Vamos colocar isso? Então a gente tem o ar aqui, ó, o ar perto do chão está quente. A cenourinha está queimando o pé ali. Ai, ai. Agora vamos imaginar os raios de luz. Os raios de luz do sol, eu coloquei azul aqui só para vocês conseguirem enxergar, mas lembrando da nossa aula passada, os raios de luz do sol são brancos, beleza? Os raios de luz vêm do sol e vão bater no carrinho. Quando bate no carrinho, o carrinho vai refletir esses raios de luz difusamente, ou seja, difusão, galera, aula passada também, vai refletir para todas as direções esses raios de luz. Como o carrinho reflete para todas as direções, pelo menos um raio de luz vai ter que se dirigir para o solo quente. Só que o índice de refração do ar quente é menor do que o índice de refração do ar frio. Como o índice de refração do ar quente é menor, então o raio de luz que está vindo do carrinho aqui, ó, está indo do ar frio para o ar quente. Se o ar frio é mais refringente, o ar quente é menos refringente. O raio de luz está indo do mais para o menos. E se por um acaso esse raio de luz formar um ângulo maior do que o ângulo limite, a gente vai ter a reflexão total. E aí a nossa querida cenourinha vai enxergar o reflexo do carro. Enxergando desse modo aqui, galera, da mesma forma que estava na imagem. Aqui a gente tem o carro e aqui a gente vai ter o reflexo do carro devido ao índice de refração do ar quente ser menor. Vocês entenderam o que acontece, galera? Ah, professor, mas e essa poça d'água que a gente vê no chão? Então, galera, essa poça d'água, que não é uma poça d'água, ela na verdade é o reflexo do céu. A gente vai ter o céu, também vai receber os raios de luz do sol, refletir difusamente para todas as direções, mas pelo menos um dos raios de luz vai vir e bater no chão. Tá vindo do mais para o menos, e por um acaso pode formar um ângulo maior do que o ângulo limite. E aí a gente vai ter também a reflexão total. Só que, professor, então por que a gente não enxerga o reflexo perfeito do céu? Porque o ar, pessoal, ele não é um espelho.
o ar ele está sempre em movimento. Então a gente vê a imagem do céu tremida. E é por isso que a gente enxerga como se fosse uma poça d'água. Então o que é essa poça d'água que a gente enxerga? É o reflexo do céu no ar quente aqui do chão, que vem para os nossos olhos. Nesse caso aqui, que vem para a pessoa que tirou a câmera. E o reflexo do carro é os raios de luz que batem no carro, bate no ar quente e sofre reflexão total para os nossos olhos. É por isso que acontecem as miragens. A mesma coisa no deserto. Aqui, o que é essa poça d'água aqui? Me salvei e encontrei uma poça d'água. Não, galera. Nada mais é do que os raios de luz refletidos pelo céu, batendo no ar quente e sofrendo reflexão total. Isso é o que acontece na miragem, galera. Mas, galera, também tem um fenômeno que ocorre, que é a miragem inversa. A miragem inversa é quando, ao invés de a gente enxergar o reflexo das coisas no chão, a gente enxerga o reflexo das coisas no céu. E aí a gente vê as coisas voando. Desse jeito aqui, galera. A gente tem um barquinho, aqui a gente tem a reflexão do mar, e aqui a gente tem a reflexão do barquinho. Como que isso ocorre? É basicamente a mesma coisa, galera, só que isso aqui vai acontecer em dias frios, principalmente nas manhãs frias dos portos. Quer ver? A gente tem um dia normal aqui, um dia que acabou de amanhecer, ainda tá aquele friozinho da manhã, aquele friozinho gostosinho, e a gente tem a mesma situação, só que em vez de ter o carrinho, a gente tem o nosso barquinho, a gente tem o nosso sol, esquentando nossas vidas, e a gente tem a cenourinha aqui, suavona no seu cais. Beleza? Só que, como o dia acabou de amanhecer e ainda tá frio, a água tá gelada. A água gelada, o ar em volta da água também vai estar gelado. É a mesma coisa do solo quente. O chão quente vai deixar o ar em volta dele quente. A água gelada vai deixar o ar em volta dela gelado. E a gente vai ter um ar frio ali, perto da água. Vai ser o mesmo caso, galera. O sol vai mandar os seus raios de luz para o barquinho vai refletir difusamente para todas as direções, e pelo menos um desses raios de luz vai vir e tentar sair do ar frio para o ar mais quente da atmosfera, indo do ar frio para o ar quente. A mesma coisa do anterior. O ar frio, acabei de falar para vocês, o índice de refração dele é maior, ou seja, o raio de luz está indo do mais para o menos. Do mais para o menos, dependendo do ângulo, o que pode acontecer? Reflexão total. Do mais para o menos, com um ângulo maior do que o ângulo limite, ocorre reflexão total, e aí a cenourinha veria o reflexo do barquinho no céu. É exatamente o que ocorre, galera. Os raios de luz que vêm do barquinho estão batendo, tentando sair para a atmosfera. Eles não conseguem sair porque eles sofrem reflexão total e bate nos olhos do observador. E aí a gente enxerga um reflexo do barco no céu. Vocês estão vendo como a ótica é interessante, galera? Isso aqui é maravilhoso, velho. Vocês têm que amar isso. Ou será que não? Então, vamos explicar certinho agora. Miragem em dias quentes. Em dias quentes, por que a miragem ocorre? Primeira coisa que tem que acontecer, o solo, o ar perto do chão, tem que estar mais quente do que o ar da atmosfera. Primeiro fator que tem que acontecer, beleza? O ar perto do chão, mais quente que o ar da atmosfera. Segundo fator, galera. Segundo fator, os raios de luz do carrinho refletem difusamente, refletem para todas as direções. O raio do sol vem, bate no carrinho e o carrinho reflete para todas as direções. Terceiro fator pelo qual proporciona a miragem em dias quentes. Um dos raios de luz pode ir do ar frio, mais refringente, para o ar quente. Um dos raios de luz que o carrinho reflete pode vir do ar da atmosfera, que está mais frio, para o ar quente, que está perto do solo. Quando ele faz do mais para o menos, pode acontecer a nossa querida reflexão total, desde que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Se acontecer isso, a gente ocorre a miragem em dias quentes. É por isso, inclusive, galera, que quando a gente chega perto de onde a gente está enxergando a poça de água, vou chamar assim, a gente não enxerga mais ela, porque o ângulo vai diminuindo à medida que a gente vai chegando perto. E com o ângulo diminuindo, vai chegar uma hora que ele vai ser menor do que o ângulo limite. Como o ângulo é menor do que o ângulo limite, a gente não tem mais a reflexão total e, por consequência, a gente não tem mais a miragem. É por isso que a gente enxerga ela só de longe, não consegue enxergar ela de perto. A miragem em dias frios.
A miragem em dias frios, por que que ela ocorre? Vamos lá, passo a passo. É basicamente a mesma coisa, só vai mudar um fator. O ar próximo à água tem que estar mais frio do que o ar da atmosfera. Então, o ar próximo à água tem que estar mais frio do que o ar da atmosfera. Segunda coisa para acontecer, os raios de luz que batem no barquinho refletem difusamente. Isso acontece naturalmente. Os raios de luz vêm do sol, bate no barquinho e o barquinho reflete difusamente. Pelo menos um raio de luz, pelo menos algum dos reflexos do barquinho, vai ir do ar frio para o ar quente. Pelo menos um dos raios de luz que sai do barquinho vai ir do ar frio para o ar quente. Do ar frio, mais refringente, ar quente, menos refringente. Do mais para o menos, do mais para o menos afastemos. Sim, galera, quando tem refração, mas nesse caso estou falando de reflexão total. Do mais para o menos, o que pode acontecer? Reflexão total, dependendo do ângulo. Então, pode ocorrer a reflexão total, desde que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. E aí a gente enxerga a miragem nos dias frios. Beleza quanto à miragem, galera? Galera, mais uma vez, pelo amor de Deus, qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Eu estou em todos os grupos das salas de vocês, estou no grupo na sala C1, na C2, na C3, na C4. Procurem meu número lá e podem vir atrás de mim qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu preciso que vocês entendam todas as aulas para todo mundo sair bem no vestibular. Beleza? Vamos falar agora, galera, de outro fenômeno que acontece, que a gente explora devido à existência da reflexão total, que seria a fibra ótica, galera. Todo mundo deve ter ouvido falar, principalmente na hora de contratar uma internet, contratar uma linha telefônica, o que é a fibra ótica. A fibra ótica, galera, ela é a transmissão de informações através de um cabo feito de vidro. E essas informações elas são transmitidas através da luz. Ah, professor, qual que é a vantagem da fibra ótica no lugar de um cabo normal de eletricidade? Não sei. Porque, galera, na fibra ótica, o que transmite a informação é a luz, ou seja, é mais rápido. Tá aí nossa primeira vantagem. Segunda vantagem, a luz ela possui o princípio da independência, ou seja, eu posso transmitir várias informações de uma vez. Posso transmitir vários raios de luz de uma vez, porque um não interfere no outro. Já se eu transmitir diversas informações elétricas de uma vez, uma vai interferir na outra. Terceira vantagem, as correntes elétricas são influenciadas por campos magnéticos e por campos elétricos. Já a luz, ela não é influenciada por basicamente nada. Então, a gente tem uma informação sem ruído, uma informação sem interferência. Essas são as vantagens da fibra ótica. É uma informação de alta velocidade, pode ser transmitida diversas informações de uma vez e é uma informação sem interferência, sem ruído. E como funciona a fibra ótica, galera? Não sei! Já pararam para pensar nisso? Como que a galera faz para transmitir luz? É exatamente explorando a reflexão total, galera. Na fibra ótica, a gente vai ter um cabo e o índice de refração desse cabo vai ser muito maior do que o meio externo. Então, a primeira condição, meio interno do cabo muito maior do que o meio externo. Por que isso, galera? Porque dessa forma, qualquer luz que eu jogar dentro desse cabo, independentemente do ângulo de incidência que ela formar, ela vai sofrer reflexão total. Olha que da hora, galera, a genialidade dos caras. Vamos voltar no ângulo limite. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Se eu tiver um índice de refração maior muito maior do que o índice de refração menor, ou seja, o denominador vai ser muito grande, o meu seno do ângulo limite vai ser pequenininho. Se vocês pegarem a tabela de senos, vocês vão ver que quanto menor o seno de um ângulo, menor o seno de um ângulo, menor o ângulo. Se eu tenho um ângulo limite pequeno, qualquer ângulo de incidência vai ser maior do que o ângulo limite. E dessa forma a gente vai ter isso aqui, galera. Qualquer ângulo de incidência vai sofrer reflexão total. Aqui a gente tem um cabo com índice de refração enorme e o meio aqui em volta pode ser qualquer índice de refração, desde que seja um índice de refração menor do que o índice de refração que está aqui dentro. E é assim que funciona a fibra ótica, galera. Muito da hora, né? Para fechar a nossa aula, galera, como é de costume, bora para um exercício exatamente sobre fibra ótica. Opa!
Opa, galerinha. Eu percebi que o vídeo ia ficar muito comprido para vocês, e aí eu resolvi dividir o vídeo em duas partes. E aí eu vou deixar a resolução do vídeo separada para vocês, mas vou postar junto com esse vídeo. Para quem tiver interesse, pode dar uma olhada lá. É um exercício bem complicado, galera. É um exercício de segunda fase da Unicamp. Então eu acredito que vale a pena o interesse de vocês. Mas a aula de hoje foi essa, pessoal. Dúvidas, alguma coisa, podem me procurar. Não se esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar para ajudar o professor Cenourinho, nosso querido canal do Cursinho. E é nóis, galerinha. Tamo junto. Isso é tudo.